Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? Vamos ler mais uma vez? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? Agora eu quero que você diga isso para você. Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga isso com fé. Diga para você mesmo, diga o seu nome e diga assim: Gabriela. No caso, você vai dizer o seu nome. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Diga isso para você, que feliz é aquele que continua fiel nas aflições. Amém? Existem algumas verdades, né, irmãos, que a gente precisa repetir para nós diariamente, para a gente não se esquecer. Porque tem algumas coisas que às vezes passa despercebido na nossa vida, mas outras são mais marcantes, né? E tem uma frase que diz assim, que se tem alguém que precisa ouvir diariamente o seu testemunho, é você mesmo. Eu sei que a gente tem que testemunhar para outras pessoas o que Jesus já fez, mas você também precisa se lembrar do que Jesus já fez na sua vida. Porque você, mais do que ninguém, sabe onde você estava. O irmão falou isso, né? Ele, mais do que ninguém, sabe o que ele vivenciou e o que Jesus fez na vida dele. Então, isso, muitas vezes, precisa ser para nós um combustível, né? De que esse Deus não mudou, de que esse Deus permanece, de que Ele é o mesmo. E, ao ver o jovem ali tomando a sua decisão ao lado de Cristo, o meu coração se alegra, porque esse é o sentido do Evangelho. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, entre tantas outras coisas, para adorar o Senhor, para glorificá-lo, mas é justamente porque nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos, e essa salvação virá através da palavra de Deus. Essa salvação virá através de Jesus. E a palavra do Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? A partir do momento que tem alguém que prega, a partir do momento que tem alguém que se dispõe a ir, a mensagem é proclamada. A mensagem é proclamada e vidas são alcançadas. O objetivo do Evangelho é esse, é a salvação de almas, é a salvação de vidas. Junto dessa salvação vem a transformação, vem a santificação, vem todo um processo. Mas a caminhada cristã se inicia a partir do momento que um pecador se arrepende. Então, glória a Deus por isso, porque isso é o sinal de que a mensagem está sendo anunciada, né? E aí, quero usar esse exemplo do jovem, né, para entrar justamente no contexto das aflições, porque, como bem o Chicão disse, a caminhada cristã, ela não é flores. Não é que ela não é só flores, ela realmente não é flores, né? Embora a gente tenha um evangelho que é pregado hoje, assim, de uma forma muito triste, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Elas estão ouvindo, elas estão crendo, e elas estão achando que aquilo que elas estão ouvindo é de fato a palavra de Deus. E aí o que acontece? Elas começam a andar com Jesus. Elas começam a andar no caminho. E aí, na primeira dificuldade, na primeira aflição, na primeira perseguição, eles não suportam. Eles não suportam. Por quê? Porque a mensagem que eles ouviram, o evangelho que foi anunciado para eles, não foi de fato o evangelho de Jesus. Não foi a palavra de Jesus. Então nós precisamos ter a consciência, a convicção do que é a caminhada cristã, do que nos espera nesse processo, né? Ele ainda é um jovem, ninguém vai desanimar ele quanto a isso, mas andar com Jesus é muito bom, mas andar com Jesus também tem suas implicações, implica renúncias, andar com Jesus implica dores,
E isso não é algo que é para um, é para outro. E às vezes a gente até diz, nossa, mas se essa pessoa está servindo a Jesus e só tem bênção, tem alguma coisa errada. Né? Apesar de que com Cristo nós somos sim mais que vencedores, mas a nossa vitória é um outro tipo de vitória, é um outro tipo de bênção. E aqui, esse texto de Tiago, nós não lemos tudo, mas ele fala justamente sobre as provas, sobre as tentações. E eu queria ilustrar esse trecho, uma experiência que eu tive durante essa semana. Porque, irmãos, a partir do momento que nós tomamos uma decisão de andar com Jesus, isso é uma escolha que você está fazendo para a sua vida. Você está se propondo a caminhar com Cristo. A caminhar um caminho que não é o meu caminho, que não é o seu caminho. É o caminho, como o Chicão disse, é um caminho estreito. Nesse caminho tem regras. Mas essas regras não foram estabelecidas por mim. Não foram estabelecidas por você, por um pastor, por uma igreja, por uma denominação. Se assim a gente pode dizer que é regras. Mas são princípios, são valores do reino de Deus estabelecidos pelo próprio Deus. Então, quando você aceita ir por este caminho, automaticamente você está aceitando esses princípios. Você está aceitando aquilo que pode acontecer no decorrer desta caminhada. Então, o primeiro ato é que você ouviu, você entendeu, você aceitou e você vai. Então, no seu coração, você se propôs a andar neste caminho. Né? Nessa caminhada, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, né? Nós temos um lugar onde nós vamos chegar. E durante essa caminhada, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer, irmãos. E aí é o que eu quero ilustrar para os irmãos. Eu acho que foi dia 1º. Hoje é 5, né? Não, foi dia 1º não. Acho que foi dia 2. Eu me propus, eu falei assim, eu vou fazer uma caminhada hoje, dia 2 de janeiro. Eu fiz esse compromisso comigo. Falei, eu vou fazer uma caminhada. O tempo estava aberto, já tinha chovido e estava aberto. Eu falei, dá tempo de ir e voltar e não chover. Eu olhei para o céu e falei, não está chovendo, eu vou. Na metade do caminho, caiu uma chuva, irmãos. Assim, não foi pouca, foi muita chuva. Eu tomei literalmente um banho de chuva. E eu fiquei assim parada e naquela hora eu olhei assim para um lado e eu peguei e comecei a falar com Deus. E eu olhei para trás e eu falei, já está bem longe lá de casa, não dá mais para voltar. E eu já estava mais para chegar para perto do local de onde eu me propus a ir e voltar do que voltar para casa. E eu já estava molhada. E na hora eu senti o Espírito Santo de Deus falar comigo assim, o que você se propôs a fazer? Não foi ir? Então vai. Você não olhou para o tempo, estava chovendo e se enfiou na chuva. Quando você foi, o tempo estava bom. Mas no decorrer desse caminho, choveu, teve uma tempestade. Essa tempestade faz parte desse caminho. E eu olhei, aí eu comecei a rir, eu comecei a achar que foi bom. E aí eu olhei, fui, voltei. Irmãos, e essa chuva, e eu pensei, falei, bom, eu acho que eu vou parar em algum lugar, porque já está chovendo muito. E eu pensei, mas eu já estou toda molhada, eu vou me esconder mais do quê? Estou aqui, vou tranquilamente, fui, voltei. E nisso eu estava meio gripada, eu já tinha visto, eu não vi porque eu guardei o celular, para não molhar, meu pai já tinha ligado e tudo, que eu estava doente, E quando eu cheguei em casa foi que eu vi que eles tinham ligado, mas aí eu no caminho de volta, irmãos, na metade do caminho para chegar para a minha casa, a chuva parou. Parou e eu cheguei em casa, não tinha mais chuva. E aquilo ali, para mim, foi uma experiência. Porque a nossa caminhada com Jesus é isso. Quando você começa a caminhar, o tempo está aberto.
Quando você começa a caminhar, às vezes você não vem para Jesus no melhor momento da sua vida. Nem sempre é assim. Né? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, aí você pensa, poxa, hoje eu vou para a igreja porque eu tô afim de aceitar Jesus hoje, eu quero entregar minha vida para Ele, e porque tá tudo lindo para mim. Dificilmente é assim. Né? Na maioria das vezes, nós vamos para Jesus debaixo de muito choro, debaixo de muita dor, com muita ferida, com muitos problemas. Na grande maioria das vezes, é assim que nós vamos para Jesus. E a gente começa essa caminhada com um propósito no coração. Eu vou caminhar com Jesus. Que era o mesmo propósito que eu comecei a ir fazer a caminhada. O meu propósito era o quê? Eu vou fazer essa caminhada. Na metade do caminho, veio a chuva. E eu quero que você faça essa alusão com a sua vida, com a sua caminhada. Que não é uma caminhada física, mas uma caminhada espiritual, uma caminhada na vida cristã. De repente, agora, na metade desse trajeto que você já caminhou, pode estar chovendo, pode estar uma grande tempestade. E talvez você fique olhando e pensando, meu Deus, assim como o povo do Egito. Na verdade, saudade mesmo eu tô lá daquele tempo, lá até das cebolas. Eu nunca vou esquecer isso. Como é que alguém pode ter uma saudade das cebolas do Egito? Quando o povo de Israel ficou pensando onde eles estavam, de onde eles tinham saído, das dificuldades que estavam enfrentando naquele momento e pensando que talvez era melhor a vida de onde eles estavam antes. Isso é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa com um objetivo, com uma motivação, com um sentido. No meio do caminho, você começa a olhar para trás. Você começa a olhar para a vida que você tinha, você começa a olhar para os amigos que você tinha, você começa a olhar para as coisas que você fazia. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a ter saudade. Por quê? Porque as aflições daquele presente tempo, a tempestade que você está passando naquele momento, muitas vezes, irmãos, é assim, é desafiador. Não é fácil. Às vezes vem uma tempestade no meio do caminho que você para e se olha para um lado, você olha para o outro, você fala assim, meu Deus, eu acho que é melhor parar por aqui. Acho que melhor não é, eu não vou dar conta de seguir, eu não vou dar conta de chegar no destino ao qual eu me propus. Eu acho que melhor eu procurar um lugar no meio desse caminho para me abrigar dessa chuva. Mas, irmãos, naquele dia o Senhor também me fez entender que as tempestades também são divinas. Aquela chuva que estava caindo também era bênção. Aquilo que nós passamos quando nós estamos com Deus, o que nós passamos quando estamos com Deus, também é ensinamento, também é aprendizado. Eu estava ouvindo um podcast e a pastora que estava participando desse podcast, ela falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou assim, não confunda os desertos de Deus com os buracos que você se enfia por conta das decisões erradas que você toma. Os desertos de Deus são pedagógicos. Os desertos de Deus são para nos ensinar, é para nos amadurecer. No deserto nós temos a provisão, no deserto nós temos a presença de Deus, no deserto nós temos tudo o que nós precisamos para passar por ele. Só que muitas vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, que aí no caso ela chama de buraco, que são oriundos de desobediências, de decisões mal tomadas, e elas acham que aquilo ali é um deserto. Mas nesse buraco não tem provisão de Deus. Nesse buraco não tem a presença de Deus. Esse buraco é consequência das suas próprias escolhas. Então, uma coisa é o que nós passamos quando nós estamos com Deus. E Tiago fala que Deus não tenta ninguém. Mas muito pelo contrário, nós somos provados. E quando nós somos provados, Deus tem um objetivo com isso. É a nossa aprovação. Deus não deseja, irmãos, que ninguém se perca. Mas muitas vezes, para a nossa transformação, nós precisamos passar por desertos.
por tempestades durante a nossa caminhada. E aqui Tiago diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Naquele momento que eu saí de casa, eu fui fiel ao propósito que eu coloquei no meu coração, que era ir, fazer e voltar. Veio aquela chuva, mas eu falei assim, não, eu disse que eu ia vir, eu vou vir e vou voltar. Por que eu tenho que ter medo dessa chuva? O máximo que eu vou fazer é ficar doente. Morrer eu acho que eu não vou. Mas o fato é que a gente tem medo do sofrimento. A gente tem medo da dor. E assim, irmãos, é até complicado falar isso no tempo de hoje. As pessoas têm medo da dor, elas têm medo do sofrimento. Mas elas têm medo quando elas não sabem em quem elas estão. As pessoas que têm medo da dor, que têm medo do sofrimento, elas não sabem a quem elas estão apegadas. Por isso elas têm medo, porque elas não têm segurança alguma. Mas nós que estamos com Cristo, nós não precisamos temer. Nós não temos o que temer no dia mau, porque Jesus está conosco. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. Nas aflições, Ele estará conosco. O salmista diz, ainda que eu perca a minha saúde, ainda que o meu corpo fraqueje, Deus, Tu és a minha força. No livro de Isaías, o profeta diz, se você passar pelo fogo, não te queimarás. Se pelas águas tu passares, não vai afundar. Irmãos, então por que nós temos medo? Por que nós tememos o dia mau? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Fiel ao seu Deus, fiel à decisão que um dia você tomou de caminhar com Jesus. E não é só por isso. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Que vida é essa, irmãos, que Jesus promete? É a vida eterna, é uma vida abundante. Uma das coisas que nós precisamos ter a certeza no nosso coração é que as aflições que nós estamos passando, elas são leves e momentâneas. Sabe, eu sei que às vezes quando nós estamos passando por uma situação difícil é desesperador. Tudo que você quer é eliminar a dor, é eliminar o sofrimento. Mas o apóstolo Paulo diz isso, que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. Mas, irmãos, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel à aliança que um dia você fez com Jesus. Não é na primeira dificuldade, não é no primeiro empecilho, não é na primeira batalha que você vai começar a olhar para trás e ficar pensando que talvez a vida que você estava antes era que era boa. Ah, porque agora que eu comecei a servir Jesus, pensei que tudo ia ficar bem, está tudo dando errado. Às vezes acontece, às vezes perde o emprego, às vezes a saúde compromete, às vezes passa por dificuldade financeira, às vezes passa por conflito familiar, bem no momento que começa a caminhar com Cristo. E isso é o que faz boa parte das pessoas questionar se realmente está valendo a pena, porque acha que o evangelho é só sobre isso e não é. O evangelho é sobre a salvação da sua vida, é sobre o perdão dos seus pecados, é sobre a libertação que Deus tem para você, é sobre a vida eterna. A partir do momento que nós cremos nessas verdades e elas começam a habitar dentro de nós, nós começamos a experimentar uma nova vida com Jesus. Às vezes a sua situação não vai mudar, mas a sua mente muda, mas o seu comportamento muda, mas a forma de você reagir ao que te acontece muda. A vida vai continuar materialmente a mesma. Nós vamos continuar sofrendo doenças, enfermidade, morte e o tanto de coisa que está aí, porque nós ainda estamos neste corpo que padece sob o pecado.
Mas haverá um dia, haverá um momento, haverá um lugar que não haverá mais nem choro, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento algum. Mas isso, irmãos, está prometido apenas para os que perseverarem. Isso está prometido apenas para os que forem fiéis. Então não pense você que isso é uma promessa para qualquer um, porque não é. Essa é uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Essa é uma promessa para aqueles que forem fiéis até o fim. E a fidelidade de Deus tem um padrão. E eu sinto dizer para os irmãos que assim, o padrão do reino é um padrão alto. A régua do reino de Deus é uma régua muito alta. Não é como eu penso, não é como você pensa, não é como eu quero, não é como você quer. Tudo já está dito aqui nessa palavra. Tudo como deve ser já está aqui. Eu sei que às vezes a gente diz que a gente quer saber qual é a vontade de Deus. Mas eu creio muito, irmãos, que a vontade de Deus é uma vontade revelada. E ela já está revelada na sua palavra. Eu creio muito que a vontade de Deus já está revelada para nós aqui. E muitas vezes nós não sabemos, nós não conhecemos, porque nós não nos relacionamos com Deus através da leitura da palavra. E nos sentimos perdidos, desesperados, loucos para ouvir algo da parte de Deus. Irmãos, Deus fala conosco absolutamente todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Através da sua criação, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através dos louvores, Deus fala conosco através de um irmão. São tantas as formas que Deus fala conosco. Mas para isso nós precisamos estar caminhando com Ele. Nós precisamos caminhar com Ele para saber e reconhecer a voz dEle quando Ele falar conosco. Então, eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos aí iniciando o ano de 2025. Nós estamos iniciando o ano de 2025. Quantos irmãos aqui já pensaram sobre o seu 2025? Não sei se você já planejou, mas às vezes você já deve ter pensado em alguma coisa. Eu, por enquanto, só estou pensando, ainda não planejei nada. Sabe por quê, irmãos? Porque, eu acho que foi o Chicão, foi a Cris também que falou, nós não sabemos do nosso amanhã. Eu definitivamente não sei do meu amanhã. Você também não sabe. Mas nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos fazer projetos e podemos apresentá-los a Deus, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Nós podemos fazer tudo isso. Mas nós temos que ter a consciência, irmãos, que vão ter sonhos, e eu acho que eu já falei isso aqui na congregação, que você vai sonhar ele 10 anos, às vezes 20 anos, e esse sonho nunca vai se concretizar. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso para você. E não costumo dizer para ninguém que todos os seus sonhos se realizem. Eu não digo isso. Porque tem sonho que, se realizar, é o último lugar que você vai para a presença de Deus. Eu não gosto, definitivamente, quando eu vou desejar feliz aniversário para alguém, as pessoas têm mania de dizer, que todos os seus sonhos se realizem. Eu viro e falo assim, meu filho, não fala isso não. Porque Deus conhece o seu coração e Deus conhece o meu. Ele sabe que tem sonhos que, se concretizarem, o último lugar para onde você vai é para casa e para a presença dele. Então, eu sempre digo para a pessoa assim, olha, que no Senhor, os seus sonhos sejam realizados conforme a vontade dele. Porque eu não sei se o que você está sonhando, se é que Deus sonha, mas eu não sei se o que você está sonhando é o que Deus está sonhando para você. Mas eu desejo fortemente que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Porque melhor do que os meus sonhos são os planos de Deus. Melhor do que o que você está sonhando para 2025 é o que Deus já planejou, já preparou para você. Muito melhor do que aquilo que você quer é o que Deus quer para você. Mas para isso, nós temos que estar totalmente flexíveis a abrir mão. E o irmão ministrou sobre isso.
Você pode sonhar, mas não se apega a esse sonho. Não pega ele assim e diz assim, esse sonho é meu e aconteça o que acontecer. Não, Senhor, eu estou sonhando esse sonho, mas ele está aqui, ó, entregue nas tuas mãos. Se não for da tua vontade, não realiza não. Faz melhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos diz que muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta final vem de Deus. E eu quero dizer para você que durante essa trajetória, durante essa caminhada, você vai ter aflições. Aflições fortíssimas, tempestades assim, de você pensar, meu Deus do céu. Mas permaneça. Permaneça. Seja fiel. Seja fiel. Eu sei que no tempo em que nós estamos vivendo, a questão da fidelidade é uma coisa muito difícil. Em todos os aspectos. Né? Antigamente, eu não sou velha, né? Mas eu sei que era antigamente. Eu sei que era antigamente porque antigamente, meu pai fala isso, ele corta cabelo, outro dia ele disse que tem não sei quantos anos que ele corta cabelo só com a mesma pessoa, 20 anos, 15 anos, sei lá quantos anos tem que ele só corta cabelo com a mesma pessoa. Irmãos, quem é que hoje, sei lá, passa 15 anos cortando cabelo com a mesma pessoa? Sinceramente, eu não sei. Primeiro que eu também não corto cabelo há muitos anos com a mesma pessoa, mas o nome disso é fidelidade. Sabe? Mulher geralmente tem muito disso, né? A manicure. Eu tô com essa manicure não sei quantos anos. Eu não tô, não. Porque é só na que der. Nessa daqui tem, dá, vai nessa aqui que eu vou. Porque hoje nós temos dificuldade de nos comprometer. Difícil você, né? Assim, nessas relações mais simples, mais básicas, você encontrar alguém que diz assim, eu sou cliente de tal lugar há não sei quantos anos. Antigamente, as pessoas diziam isso com prazer, com satisfação. Nossa, tem tantos anos que eu compro nesse lugar. Ninguém tem mais isso hoje. Por quê? Porque nós estamos à procura daquilo que é o melhor para nós. Não, se aqui for bom para mim, é aqui que eu vou ficar. Não, se isso aqui estiver me entregando algo melhor, é aqui que eu vou ficar. E nisso nós temos dificuldade de nos comprometer. E o mesmo acontece com Deus. Se esse Deus estiver me entregando o que eu quero, é aqui que eu vou ficar. Mas se tiver um Deus ali na frente sendo anunciado, dizendo que lá, meu sonho, minhas vontades, vai tudo ser feito, depois é para lá que eu vou. E assim nós vamos. Comercializando Deus, achando que onde nós devemos ficar é onde a nossa vontade e as nossas necessidades são satisfeitas. E eu quero dizer para você que você está enganado. Você tem que permanecer onde Deus te plantou. E Ele te plantou na presença dEle, na casa dEle, na sua palavra. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Quero que você se coloque de pé para que a gente faça mais uma oração. E que você fique com essa palavra no seu coração. Feliz, feliz é aquele que suportar. Feliz é aquele que for fiel. Então, suporte. Seja fiel. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja, e um dos objetivos do corpo de Cristo é auxiliar uns aos outros nas suas lutas, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Nós estamos aqui para carregar o fardo uns dos outros. E eu acho que eu encaro muito bem essa verdade no sentido de que, irmãos, eu acho que pelo menos todos os dias eu falo com uma pessoa diferente. Todos os dias. E é porque eu tenho um tempo? Não é porque eu tenho tempo, porque eu trabalho muito. Mas, como a Cris mesmo disse, eu acho que não tem uma vez na semana que eu não fale com a Cris. Oi, Cris, está tudo bem? Eu acho que não tem uma vez na semana que eu não fale com a Tati. E com tantas outras pessoas. Sabe? E não é porque eu também não tenho um problema, porque eu também tenho os meus problemas. Mas isso não me impede de estender a mão para o meu irmão. Isso não me impede, até porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Que maior alegria há em dar do que receber. Então, enquanto, irmãos, você ora por alguém, Deus cura seu coração.
Enquanto você cuida de alguém que está necessitado, que está caído na caminhada cristã, Deus trabalha na sua família. Enquanto você vai ali se envolvendo, se comprometendo com o reino de Deus, Deus abre portas na sua vida. Não porque isso seja uma barganha, eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. Não. Mas é porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe onde está o seu coração. Então, se você propôs no seu coração de ir neste caminho, vá. E não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para a vida que você deixou lá atrás ao se comprometer com Cristo. Não fique olhando para o que você está perdendo, para o que ficou lá, porque fulano. Cara, vai. Vai. Vai correr essa corrida. No livro de Hebreus fala sobre isso, né, sobre a nossa corrida da fé. Vai correr. Vá se preparar, vai se encher de Deus, vai se encher da palavra, vai se encher do Espírito. Nessa caminhada vão aparecer pessoas, nessa corrida vão aparecer pessoas. Às vezes você vai estar fraco, vem alguém para te levantar. Às vezes você está caído, vem alguém e te levanta. Às vezes você vai levantar alguém. E assim é a dinâmica do reino de Deus. Mas você só não pode parar. Você tem que prosseguir. 2025, irmãos, está começando. E eu tenho certeza que será um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Mas eu sei também que será um ano de muitas lutas. Porque eu sou pessimista? Não. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que vai ter lutas. E para elas eu estou me preparando. Como? Com meu Jesus. Buscando a presença dele, orando, entregando tudo nas mãos dele. Porque e no livro de Efésios diz isso, que nós devemos, né, nos preparar, nós devemos tomar todas as armaduras, tudo aquilo que ele nos deixou, para que no dia mau você possa lutar a sua luta, guerrear a sua guerra e permanecer de pé. Para que você possa fazer tudo o que for preciso fazer e ainda assim permanecer. Então esteja preparado para as bênçãos, para as vitórias, mas irmãos, estejam atentos, estejam vigilantes, porque as lutas também vão vir. E que ela não te pegue de surpresa, assim como a volta de Jesus. Que ele não te pegue de surpresa, que ele não te pegue dormindo, que ele não te pegue envolvido demais com as coisas deste mundo. A ponto de você olhar e falar, ué, voltou? Acabou? Nem vi. É, porque você estava distraído. Amém?